Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos dentro da caminhada quaresmal, no segundo domingo da quaresma, e nos deparamos com este evangelho conhecido de todos nós, da transfiguração. A transfiguração é uma metamorfose, é uma mudança de aparência de Cristo. Ele muda de aparência, revelando quem de fato ele é, revelando a sua divindade, revelando que ele é Deus e que ele é Filho de Deus Pai, coisa que ele ainda não tinha revelado dessa maneira para os seus apóstolos e discípulos. Nós observamos ainda nesta leitura da transfiguração que aparecem Moisés e Elias. E não é um tipo de comunicação com os mortos. Moisés e Elias aqui representam a lei, Moisés, indicando que Jesus é aquele que é a plenitude da vivência da fé. Ele é aquele que aperfeiçoa a lei no amor. E Elias indica os profetas que sempre prometeram o Messias. E Elias está ali também fazendo essa indicação: este é o Messias, ele é o esperado. Em Cristo, as promessas do Pai se cumprem. Por isso a presença de Moisés e Elias. Mas o mais interessante ainda é que eles falam sobre a morte de cruz, sobre a paixão de Jesus. E lembremos que Jesus também já vem preparando os discípulos, dizendo: o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser torturado, vai passar pela morte e depois vai ressurgir. E lembremos que Pedro, quando ouve isto, já diz logo: Senhor, isso não te aconteça. Então, existe ali um Cristo que vai dar a sua vida e vai enfrentar a cruz e vai usar a própria cruz como instrumento de vitória,
E existem os discípulos e apóstolos que não estão entendendo nada e que diante do sinal de que vai haver cruz, eles logo se desesperam e logo querem fugir da cruz. Então Jesus sabe, ele tem essa consciência primordial que ele vai passar pela paixão e morte. E ele também sabe que quando isso acontecer, os apóstolos e os discípulos vão se desesperar, vão perder o chão, porque aos olhos dos discípulos e dos apóstolos é um fracasso. A esperança que eles tinham, o desejo de acontecer toda uma revolução, o desejo de uma libertação, o desejo de acontecer toda uma renovação que o povo de Israel esperava, estava ali aos olhos dele na cruz, morrendo, acabando. Então você imagina você se encher de esperança e depois se deparar com Cristo na cruz. Eles não entenderam, até muitos fugiram. Então você ainda encontra Pedro que vai negá-lo de medo. Então os discípulos ficaram assustados. Então Jesus sabia que isto ia acontecer, sabia que eles iam desanimar diante do aparente fracasso da cruz. Por isso ele se transfigura, por isso ele mostra para aqueles apóstolos que ele chamou para subir com ele a montanha, para um momento profundo de intimidade, de oração. Ele mostra para eles que a última palavra é dele, que ele é vitorioso, que ele ressuscitará, porque um corpo transfigurado já é um corpo glorioso. Ele antecipa e mostra para eles o que será depois da cruz. Para quê? Para que eles não se desesperem, para que eles não desanimem, para que eles aprendam a passar pela cruz e pelas dificuldades, a travar as lutas do dia a dia, a superar as dores com ele e se manter firmes sem desanimar. Mas infelizmente eles não entenderam, eles deram uma desanimada. Mas depois, com a própria presença da Virgem Maria ali, com ele mesmo, depois se apresentando ressuscitado, e depois o próprio envio do Espírito Santo vai fazer com que eles compreendam tudo, que a última palavra é dele. Isso significa que com ele nós superamos os desafios da vida, com ele nós superamos as angústias da vida. Não é que não vai haver desafio e nem angústia, com ele nós superamos. Com ele nós superamos os sofrimentos da vida. Com ele, apoiados nele, nós superamos as dificuldades e preocupações que sempre vão existir na vida. Não existe vida sem dificuldade, sem preocupação, porque a nossa realidade toda foi afetada pelo pecado, e consequência do pecado é ter dificuldades e preocupações. Com ele nós enfrentaremos as fraquezas e superaremos. Com ele nós vamos superar os nossos limites. Com ele nós vamos superar os obstáculos que a vida oferece, as dores que a vida oferece, as dúvidas que trazemos no coração. Por isso ele, transfigurado, glorioso, vitorioso, precisa dar a cada católico essa certeza: com ele eu venço, porque eu já sei como a história acaba com a vitória de Cristo, acaba com o céu, com a eternidade que ele me oferece. Então eu tenho que aguentar firme as lutas da vida sem desanimar, porque nós somos tentados
a desanimarmos diante dos problemas. É normal, os discípulos desanimaram quando viram o fracasso da cruz. Nós somos tentados a desanimar diante dos nossos fracassos. É normal, nada mais humano. Mas Cristo passou pela cruz, enfrentou uma aparente derrota, enfrentou o fracasso da cruz, a dor da cruz, e venceu o pecado, venceu a morte. E a transfiguração já está antecipando isso. Ele já está dizendo: não se desesperem. Ele já está mostrando ele ressuscitado e glorioso, dizendo: no fim do túnel tem uma luz. É preciso atravessar o túnel com os olhos nele, enfrentar com Deus. É preciso subir o Monte Tabor, ou seja, uma prática quaresmal que é para a vida inteira, que nós exercitamos de uma maneira mais intensa na quaresma, que é a prática da oração. Oração como comunhão com Deus, oração como amizade com Deus, oração como intimidade com Deus, oração que por isso me fortalece, orando todos os dias. Eu vou dando espaço para Deus me consolar, me abastecer, me fortalecer, e eu poder enfrentar as lutas da vida. E veja bem, Jesus já tinha consciência que ia passar pela cruz. Por isso Jesus desce do monte e caminha para a cruz, para sua paixão e morte, porque ele sabe que é uma fase. Ele sabe que a cruz é só uma etapa da caminhada. E ele nos ensina os apóstolos e discípulos que na nossa vida a cruz é uma etapa, é uma parte da vida, mas não é toda a vida. Não desanime com as cruzes que você tem na vida. Vai passar, sempre passa. Por isso, seja íntimo, seja íntima de Deus, tenha paciência, continue lutando, continue caminhando, e continue, claro, buscando nele o apoio para enfrentar as dificuldades da vida, porque para quem está com Cristo, o fracasso se torna superação. Quem está com Cristo, com Ele, supera os medos. Portanto, subir ao Monte Tabor é tomar consciência para nós hoje de uma vida de oração, na qual eu me abasteço, me fortaleço em Deus para enfrentar a cruz do dia a dia, para travar as lutas do dia a dia, para na oração experimentar a glória de Deus, deixar Ele nos capacitar através da oração para enfrentar as provas e dificuldades da vida. Foi essa pedagogia que Ele fez com os apóstolos e com os discípulos, e Ele deseja que isso se estenda para nós, que somos igreja, que também somos, de certa forma, apóstolos e discípulos dele. Mas veja bem, nós também podemos sofrer a tentação de Pedro. Pedro, quando soube da cruz, disse: Senhor, isso não te aconteça. E também Pedro, mais uma vez aqui, no Monte Tabor, o negócio estava bom, estava agradável, estava tendo uma visão maravilhosa, estava sentindo aquela paz. Aí a gente tem a tentação de paralisar, né? Ou então Pedro quer fugir. Senhor, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui, vamos descer não, né? O negócio está muito difícil, vamos, quer dizer, às vezes nós corremos o risco de fazer da nossa fé, da nossa prática de fé, da nossa oração e da nossa espiritualidade uma fuga do problema,
uma fuga das dificuldades, uma fuga das situações que me incomodam. Religião e Deus e a fé e a palavra de Deus não é para ser fuga, não é para te alienar do mundo, muito pelo contrário. A pessoa que se encontra com Deus, ela dá respostas mais profundas para os desafios do mundo. A pessoa que sobe o Monte Tabor na oração e vivencia a intimidade com Deus e tem a consciência de um Deus transfigurado, ela não foge do mundo, mas ela se fortalece com Deus para enfrentar e superar os desafios que o mundo oferece, que a vida oferece. Por isso, não queira se esconder e nem se acomodar diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das situações da vida. Não fuja dos problemas, porque se você fugir, quando você voltar, o problema está pior do que estava antes, porque não se resolve. Agora também não coloque o problema no centro, não fique girando em torno dele, não em Deus e o problema, não fique dia e noite pensando no problema, remoendo o problema. Coloque Deus no centro, fique dia e noite girando em torno de Deus e tenha esse hábito da oração, que simbolizado no subir ao Monte Tabor, para quando o problema se apresentar, você poder dar as respostas com a sabedoria de Deus, porque você está em intimidade de oração com Ele, e Ele já prometeu que Ele nos daria a sua inspiração, nos daria o seu Espírito Santo, para que nós soubéssemos responder com sabedoria. Por isso, sobe o Monte Tabor, reza, mas desce para enfrentar as lutas da vida, desce para promover a tua família, desce para promover o teu trabalho, desce para promover a tua comunidade, desce para promover os teus relacionamentos com as pessoas, desce para superar as lutas do dia a dia com aquela firmeza que a intimidade de Deus, a vida de oração te abasteceu e passou. Por isso, não desanime, lute, sem desanimar, enfrente e se apoie. Aí sim, a palavra de Deus é um apoio, a oração é um apoio, a missa é um apoio, a própria Eucaristia, Deus que nos apoia e nos fortalece. O vivenciar a fé é esse Deus que nos capacita para superar os obstáculos da vida. Então, repito, viver a fé não é fuga, rezar não pode ser fuga, mas é dar espaço para Deus agir em mim, e assim Ele agindo em mim, eu posso superar os desafios da vida, e como disse, dar respostas mais profundas a esses desafios, sem me desesperar, sem desanimar e sem parar de caminhar. Não tem nada perdido. Seja qual for a situação de dificuldade que nós enfrentamos, com Cristo nós podemos superar, podemos vencer, não da maneira que eu quero, mas do jeito de Deus, porque às vezes nós queremos que as soluções sejam do nosso jeito, como eu penso, como eu gostaria, e às vezes as coisas, por causa das próprias situações do mundo, por causa das dificuldades, por causa até do pecado ao nosso redor e em nós, as coisas não se resolvem como a gente gostaria. Mas se eu estou apoiado em Deus, essas coisas se resolverão no tempo certo, na hora certa, do jeito certo, mesmo que não seja da maneira que eu gostaria. Mas o que é fundamental aqui, apoiar-se em Deus. E o próprio Jesus, lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 29 a 33, diz assim: eu vos disse estas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas coragem,
eu venci o mundo. Essa é a mensagem da transfiguração. No mundo teremos aflição, mas coragem. Ele venceu, nos apoiamos nele para superarmos as dificuldades com ele. A primeira leitura, que fala de Abraão, que sai da sua terra, ele fez toda uma caminhada. Não pense que foi fácil para Abraão ir atrás da terra prometida. Foi luta, foi enfrentando dificuldades, foi superando com Deus em busca da terra de Canaã. A nossa terra de Canaã é a vida eterna com Deus, é luta, enfrentando dificuldades. Onde é que está escrito que o fato de você ser católico, cristão, ter fé e praticar a sua fé vai tirar a dificuldade da sua vida? Pode tirar o cavalinho da chuva, isso não vai acontecer. As dificuldades estão aí. O próprio Cristo passou pela cruz para também nos ensinar a enfrentar as dificuldades e a superar com Ele. Por isso a transfiguração mostra a nossa terra prometida, a ressurreição, corpo glorioso, participar da vida divina, a grande meta, o grande sentido do cristão, a razão do nosso viver. Então nos coloquemos a caminho, sempre nos apoiando nele. E nós vimos também na segunda carta a Timóteo, que o próprio São Paulo escreve. Olha a consciência que o discípulo tem, aliás, que o apóstolo tem. Olha a intimidade que ele tem de Monte Tabor também, de oração com Cristo, onde ele fala: sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Portanto, na vida enfrentamos dores e sofrimentos, porque a realidade humana está afetada pelo pecado. Mas nós somos fortificados pelo poder de Deus, através da oração, da vivência da nossa fé, para enfrentar e superar os sofrimentos. Os discípulos ficaram assustados, até com a nuvem que representa o Espírito Santo, com a voz do Pai que diz para escutar Jesus. Mas Jesus aproxima-se deles e diz: levantai-vos, não tenhais medo. O Senhor se aproxima de nós através da sua igreja, da sua palavra, através dos seus ensinamentos, através dos seus sacramentos, e diz: levantai-vos, não tenhais medo. Diante dos desafios da vida, não tenhais medo. Diante dos sofrimentos, das dificuldades, das preocupações, das fraquezas, dos limites, dos obstáculos, das dores, das dúvidas, levantai-vos, não tenhais medo. Contemplemos Cristo transfigurado, e agora ainda mais Cristo já ressuscitado, e enfrentemos com Ele e superemos com Ele todos os desafios da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.